Programa Espírita Farol de Luz, apresentado todos os sábados, pela manhã, das 10 às 11 horas, e seu objetivo é informar, refletir e esclarecer sobre diversos temas na visão da doutrina espírita, que está sob a coordenação do GP Espíritas, localizado na Rua Nautília Barbalho, sem número, Cacimba de Dentro PB. Venha participar da Evangelioterapia, todas as sextas-feiras às 19h30. Das palestras públicas todos os domingos às 15 horas. Sigam nas redes sociais, @GP Espíritas, Instagram e Facebook, e no YouTube, @GP Espíritas Luz. Farol de luz, cura e libertação. O amor de Jesus é minha direção. Olá, queridos ouvintes, em nome do nosso querido Mestre Jesus, iniciamos o nosso programa Reflexões, esclarecimentos, mensagens de consolo, mas antes, eu convido a todos para juntos fazermos a nossa prece. Deus, nosso Pai, justiça e bondade, em momentos de difíceis decisões, ampara-me e me orienta. Faz com que eu possa serenar meu pensamento, harmonizar minha mente, iluminar minha alma, de tal forma poder perceber a presença do meu anjo guardião ou de outro ser de luz e acalmar meu coração. E assim, com mais calma e confiança na ajuda divina, eu possa receber pelas vias da intuição ou da inspiração as orientações que me forem dadas pelos teus mensageiros e perceber as soluções que a tua bondade me possa indicar, a fim de que eu sempre possa tomar as decisões mais acertadas para a minha vida e a daqueles que dependem de mim. Por tudo isso e por tudo mais eu te agradeço, Deus, nosso Pai, justiça e bondade. Bom dia, estamos iniciando mais um programa espírita Farol de Luz, com o objetivo de trazer mensagens de reflexão, de consolo, também trazendo esclarecimentos com base no tema que vamos trabalhar hoje. E, por sinal, é mais um programa que foi elaborado para responder e para esclarecer a um dos nossos ouvintes que solicitou que trabalhássemos esse tema. Ele, em especial, gostaria de saber o que seriam as provações, para que a gente vive essas provações, por que nós passamos por tantas dificuldades, o que será que Deus faz com essas provações, por que nós temos que passar por tantas dificuldades em nossas vidas, e diante dessas dificuldades, elas podem também servir como aprendizado em nossas vidas. Então, o nosso objetivo hoje, neste programa, é fazer com que possamos compreender melhor por que é que estamos vivenciando essas provações e como extrair toda essa situação que enfrentamos e superamos como um aprendizado em nossas vidas. Então, aqui deixando o nosso forte abraço para todos os nossos ouvintes que nos acompanham hoje em nossos programas, como também nos demais que já aconteceram. E aqui também deixamos o nosso agradecimento a Mônica Lúcia Severo pela oportunidade e o apoio que tem nos dado semanalmente. Então, mais uma vez, só lembrando, siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @GP Espírita, e também no YouTube, GP Espírita Luz, onde vocês podem ouvir audiobooks de livros espíritas, os nossos programas e alguns podcasts que foram elaborados especialmente para que possamos esclarecer. Então vamos lá, vamos iniciar mais um programa. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Reflexão da semana. Provação e aprendizado. Quando a dor nos bate a porta e enche de sombras nossa vida, costumamos chorar ou nos desesperar. Abatidos,
Olhamos em torno e invejamos os felizes do mundo, os que têm riquezas, os que aparentam não ter preocupações, os que têm saúde ou família perfeitas. Nessas horas de provação, lamentamos e choramos. Raras vezes aproveitamos a ocasião para meditar e retirar aprendizados. Muitas vezes aqui na Terra, as preocupações da vida material nos cegam. Ficamos tão aflitos com o que haveremos de comer ou de beber, que esquecemos de que temos Deus, um Pai amoroso que cuida de todos nós. Acredite, ninguém está esquecido por esse Pai amoroso e bom, que faz nascer o sol sobre bons e maus, que faz cair sua chuva sobre justos e injustos. Muitas vezes nos perguntamos: por que isso aconteceu comigo? A pergunta deveria ser diferente: para que isso aconteceu comigo? Sim, toda e qualquer experiência, sofrida ou feliz, traz um aprendizado importante. São momentos que vão enriquecer nossa alma. Deus não brinca com as nossas vidas. E se Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, é porque há um objetivo útil e importante para nós. Faça uma retrospectiva. Observe os momentos difíceis de sua existência. Cada um deles trouxe algo de novo, um aprendizado especial. Cada lágrima acrescentou sabedoria, experiência, um novo olhar sobre a vida. A doença, por exemplo, nos ensina a valorizar a saúde, a cuidar melhor do corpo. A pobreza nos revela a importância do trabalho e do esforço pessoal. A família difícil nos oferece a lição da tolerância. Enfim, as privações nos ensinam a ser mais sensíveis perante o sofrimento alheio. Essas lições são interiorizadas. Nós as guardaremos para sempre. Na verdade, as dificuldades são advertências que a vida nos apresenta, alertas sobre nossas atitudes perante o próximo. Se algo ruim nos ocorre, vale a pena se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar a partir desse episódio? Mas atenção, nada disso significa que devemos cultuar a dor. Nada disso. Bem sofrer não significa cultivar o sofrimento, ser conformista ou agravar as dores que sofremos. Bem sofrer significa enfrentar as situações com fé e coragem, alimentar a esperança enfrentando as situações com serenidade. Assim, busque soluções, lute por sua felicidade, mas faça tudo isso com tranquilidade. Quando desabarem sobre você as tempestades da vida, não se entregue à revolta destruidora. Silencie, ore e procure descobrir o aprendizado oculto que a situação traz. Acredite, por mais amarga seja a experiência, os frutos desse aprendizado jamais se perderão e eles poderão nos tornar mais sábios e generosos. Por isso, cada vez que as lágrimas visitarem seu rosto, erga os olhos para o céu e agradeça. Nas suas orações, peça a Deus a força necessária para superar o momento difícil e a inspiração para encontrar soluções. E Deus, que nos ama tanto, não deixará de atendê-lo na medida de suas necessidades espirituais. Quando o momento difícil passar, você se sentirá bem melhor se não tiver de lembrar que se entregou ao desespero, que gritou e se debateu. Em geral, a solução está bem próxima. Se estivermos transtornados de medo ou desespero, será mais difícil resolver o problema. Com calma, logo poderemos ver a luz no fim do túnel. Pense nisso. Com essa mensagem, compreendemos o quanto é importante termos a consciência de Deus
como nosso Pai amoroso que atua em nossas vidas. Aquela ideia que foi trabalhada há muito tempo de um Deus primitivo, aquele Deus castigador que está nos punindo diante das nossas falhas, é o que nós, que fazemos parte da doutrina espírita, estamos sempre procurando combater, diminuir essa visão que se foi trabalhado por muito tempo. Não podemos aqui condenar nem julgar ninguém, mas o que precisamos fazer a partir de hoje é trazer essa nova visão de que Deus não é aquele Deus que está sempre nos castigando pelas nossas ações, já que Ele é um Deus de amor e de caridade. Ele é justo em suas ações, já que Ele criou tantas leis divinas e elas são imutáveis. Então, é com base nessas leis divinas, com essas leis que foi geradas por Ele, que nós hoje estamos sofrendo. Mas como assim, Ana Paula, que você fala sobre isso? Porque uma das leis que elas possamos compreender é a lei de ação e reação. Então, o que eu cometi, mais adiante eu vou sofrer a reação daquela lei. Se eu cometi algum equívoco, se eu maltratei, se eu, né, gritei, xinguei, matei alguém, eu vou sofrer as consequências dessas minhas ações. Por mais que eu me arrependa, mas eu já cometi esse equívoco com aquele meu próximo. Quanto mais nós alimentarmos o ressentimento, quanto mais alimentarmos a mágoa, tivermos atitudes erradas com o nosso irmão, conosco também, nós vamos começar a sofrer as consequências disso. Então, se hoje eu tenho um problema respiratório, porque numa existência anterior ou nessa mesmo, eu fui fumante, provoquei alguma situação que danificasse o meu pulmão. Então, isso faz com que eu sofra as consequências. Eu não estou fazendo, né, maldades à toa e não acontecer nada. Que Deus seria esse de favorecer alguns e outros não? Por isso que nós compreendemos que a justiça divina, ela não é para uns e outros não. Quem planta, colhe. Ah, mas eu conheço muitas pessoas que fizeram muitas maldades e não estão sofrendo as consequências agora. Existe a lei de pluralidade das existências, a lei que a vida é eterna. Então, se nessa existência não vemos a pessoa passar pelas suas dificuldades de acordo com o que ela plantou, numa próxima existência, é quando nós podemos observar pessoas com sérias dificuldades de relacionamentos, com sérios problemas de saúde, problemas financeiros. Então, não é à toa que hoje vivenciamos essas situações em nossas vidas. O que é que nós fizemos anteriormente? Por isso que quando nós estamos passando por determinadas situações em nossas vidas, não tem necessidade de estarmos dizendo por que que Deus fez isso, por que que Deus está me castigando, por que que Ele está fazendo isso comigo. A pergunta correta seria, para que que eu estou vivendo essa situação e o que eu posso fazer diante disso? Não estou compreendendo, Ana Paula, como assim? Se eu estou passando por situações de saúde, um problema de saúde, hoje nós estamos valorizando, fazendo de tudo para manter a nossa saúde harmônica, em paz. Então, procuramos médicos, tomamos medicamentos. Por que será que estamos passando por isso? Numa existência anterior ou nessa? Para valorizar um pouco mais a minha existência, para valorizar um pouco mais a saúde que eu tenho, para valorizar mais as pessoas que estão em minha volta, para valorizar cada vez mais as relações, o recurso financeiro que me foi proporcionado, o emprego que eu estou vivendo. Então, não é à toa que nós vivenciamos situações difíceis de emprego. Então, se está muito difícil, vamos valorizar agradecendo, porque quanto mais somos gratos a Deus pelas oportunidades que estamos vivendo hoje, mais abertura teremos para vivenciar novas experiências. Eu tenho na minha casa, eu tenho
vários pés de maracujá. Então, quando eu consumo maracujá, mas também como tenho muitos frutos, então eu vou compartilhar com a minha vizinhança. Então, quando aquela pessoa ela é grata por receber aqueles maracujás que eu entreguei, quando tem uma nova safra, eu vou entregar, né, vou continuar compartilhando com ela, porque eu senti nela aquela sensação boa, que ela me agradeceu, que ela foi gentil comigo. E aquelas pessoas que me tratam como se fosse simplesmente uma obrigação minha de fazer aquela doação. Será que isso vai me trazer o prazer de entregar, né, de chegar e compartilhar com ela os frutos desses pés de maracujá que eu tenho na minha casa? Não vou dizer que Deus ele tem esse mesmo sentimento, porque Deus é puro amor. Mas a lei da atração, ela permite que quanto mais eu sou agradecida, quanto mais eu sou fraterna com algo, mais estou recebendo abertura para receber mais ainda. Então, quanto mais eu sou grata, por mais difícil que aquele emprego seja, quanto mais, meu Deus, obrigado por esse emprego, mas eu agora vou me esforçar para conseguir outro melhor. Ali, o universo, Deus, ele está vendo que nós somos agradecidos com o que foi nos proporcionado. E ele vai permitir que algo melhor aconteça. Meu Deus, obrigada pela família complicada que foi bem permitido, porque hoje eu sei que se eu tenho essa família complicada desse jeito, eu mereci recebê-la, porque algo eu fiz para tê-la. Então, muito obrigada por ter essa família. Me ajude a fortalecer as minhas emoções, a minha confiança, a minha fé para superar e poder ajudar cada um da melhor maneira possível. Observe que essa atitude mental e os sentimentos de gratidão que estão nessa minha posição é como se tivesse muito mais favorável. Você está fazendo a sua parte, então quanto mais você está sendo grato, quanto mais você está reconhecendo a importância que se tem, mais eu vou melhorar a sua situação. Como exemplo lá do maracujá. Então, as nossas provações, elas estão aqui para nos despertar, para viver um pouco mais em fraternidade, em comunhão com Deus, com o Cristo, com a espiritualidade que está sempre nos envolvendo. Deus, ele é puro amor e ele vai sempre estar nos apoiando, desde que estejamos conectados, que estejamos em sintonia com as suas leis, com o seu amor. Por isso, todas as nossas provações são aprendizados. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Rádio Comunitária Novo Horizonte FM, a voz da nossa gente. A voz da nossa gente. A voz da nossa gente. Uma mensagem espírita para refletirmos juntos. Aprendizado de amor.
Dado que tens e do que és a benefício dos outros. Se os outros não te compreendem, auxilia-os, mesmo assim. Se te perseguem ou caluniam, continua fazendo o melhor em benefício deles. Se te repelem, prossegue no esforço de ampará-los como puderes. É assim que o amor começa, e onde o amor se faz presente, aí está Deus. E onde Deus está, nada falta para que sejas feliz. Refletindo com o Evangelho do Cristo. Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Foco na espiritualidade. Provação e aprendizados. Esse é um tema muito interessante de se refletir. E para compreendermos melhor, gostaria de partir de alguns ensinamentos extraídos do filme O Nosso Lar, um filme espírita produzido aqui no Brasil, um dos livros psicografado por Chico Xavier, um médium de grande relevância não só para nós que somos espíritas. Chico Xavier foi aquela pessoa que se desprendeu do orgulho e se desprendeu de si para ajudar os outros e se permitindo psicografar não só livros, obras importantes para o nosso aprendizado, como também cartas de consolo às mães e aos familiares que tiveram a ausência dos seus entes queridos através da morte. Então, nessa obra, O Nosso Lar, André Luiz, em que podemos também visualizar lá no filme, que fica aqui a dica, para que possamos assistir e compreender o que está sendo passado aqui nesse programa. Então lá, para quem já assistiu, André Luiz era um médico e enquanto ele estava vivo, ele era pai de família, casado com 2 filhos, porém ele gostava muito de usufruir dos prazeres da vida, ele gostava de beber, sair com outras mulheres, ele descuidava da saúde, apesar de ser médico, e por causa disso, ele sofreu algumas consequências no seu organismo. Então, se ele não cuidava da saúde, se ele gostava muito de beber, de fumar, comprometeu a parte do estômago e intestino. Então, em decorrência disso, gerou um sério problema e ele acabou morrendo, desencarnando. Já no plano espiritual, ele passou por uma temporada no umbral. O umbral, para quem não conhece, não entende, umbral ele é um espaço em que todos aqueles espíritos que morrem, desencarnam, eles ficam ali pela sua vibração emocional, por aquilo que ele pensa e sente. Então, é uma faixa vibratória em que muitos irmãos espirituais se encontram pela sintonia. Então, como ele não tinha muito interesse com essa questão da espiritualidade, ele visualizava muito essas questões dos prazeres da vida, ele também fazia bondade, mas só que era no limite das suas consequências. Ele tinha uma prioridade de vida muito diferente do que se espera para uma elevação espiritual. E nessa temporada em que ele ficou lá no umbral, ele vivenciou algumas consequências dos seus próprios atos enquanto estava vivo. Ele não se espiritualizou, pelo contrário, ele optou em curtir o supérfluo. Depois de desencarnado, passou a compreender a lei de causa e efeito. Ao aprender que suas ações e decisões vividas o afastaram da lei divina, e agora estava passando por um processo de recuperação e aprendizado para avançar espiritualmente. Então, esse processo de despertamento aconteceu depois que ele passou pelo resgate. Então, ele sofreu uma média de 8 a 9 anos lá naquele espaço vibracional. Ele recebeu a visita da sua mãe, que já se encontrava num plano superior. Ele recebeu visita de outras pessoas a quem a mãe pedisse que desse assistência a André Luiz. Só que como ele
né, tinha uma mentalidade e os seus sentimentos ainda inferiorizados, ele não conseguia perceber a presença de ninguém. Quando ele pediu ajuda, ele recebeu ajuda imediata. Foi retirado daquela zona umbralina e levado até a colônia espiritual Nosso Lar. Lá ele teve esse despertar. Lá em Nosso Lar, ele conseguiu fazer toda uma reflexão a partir do auxílio e da assistência de Lísias, que ficou o tempo inteiro fazendo esclarecimentos e mostrando para ele o que aconteceu. Ele teve muita dificuldade ao reconhecer que ele tinha sido um suicida enquanto estava encarnado. Então, o despertar fez com que ele aprendesse a não agir da mesma maneira, né, quando ele tivesse novas oportunidades. Já no livro O Consolador do Espírito Emmanuel, também psicografado por Chico Xavier, encontramos muitas orientações e consolo explicando a função das provações e como enfrentá-la com fé e coragem, buscando o aprendizado oculto em cada situação vivenciada. Em vários momentos, Emmanuel vem nos explicar a diferença do que é provação e expiação. Para deixar aqui bem claro para vocês, nós, enquanto espíritas e estudantes da espiritualidade, compreendemos e concordamos com Emmanuel. Ele diz que a prova é uma luta que nos ensina. A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso da estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, nós estamos aprendendo a vivenciar aquela situação para, vivenciando, superarmos e não voltar a vivenciá-la novamente. Então, como ele fala aqui, é uma luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho da edificação espiritual. Expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Isso está na página 147 dessa obra. O que seria expiação? A expiação é aquela situação em que eu cometi algo de errado com alguém e hoje eu venho com vivenciando uma situação bem semelhante para que eu saiba, que eu sinta na pele o que eu cometi com o outro, para que eu não volte a fazer a mesma coisa com outras pessoas futuras. Então, aquilo que eu cometi de errado com alguém, eu venho sentindo, venho expiando, sentindo na pele o que eu fiz, para que futuramente eu não volte a cometer. Então, isso aqui são aprendizados que a doutrina ela facilita a nossa compreensão, porque cada vez que aprendemos, é complicado voltarmos a fazer se temos a nossa consciência. Então, a consciência, quando se fala muito em expansão da consciência, é quando nós começamos a compreender determinados aprendizados e com ele nós vamos fazendo uma somatória. Em vez de voltarmos a cometer os mesmos equívocos, já evitamos fazê-los e, pelo contrário, procuramos fazer o que é de melhor em nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse Evangelho sempre nós gostamos de frisar, Antônio Gomes também sempre fala, que essa obra ela não é um Evangelho que o Espiritismo foi criado, que Kardec criou de maneira parcial, mas ele vem trazer comentários e reflexões de mensagens morais do próprio Cristo, que se encontra lá na Bíblia. Então, dentro dessa obra, temos um capítulo intitulado Bem-aventurados aflitos. Nele, explica-se a noção da evolução espiritual e do progresso moral, em que é importante nós entendermos que a evolução espiritual é um processo natural que todos nós, seres vivos, passamos. Então, os animais, eles evoluem com o passar do tempo. É uma coisa muito evidente, eu creio que todos vivenciam essa situação. Antigamente, os animais, os gatos, eles tinham a aversão de estar junto com os cachorros. Hoje, eles já estão tendo uma convivência mais saudável, mais harmônica, eles brincam, convivem sem problema nenhum.
Então, eles estão evoluindo. Nós podemos observar que as pessoas elas estão tendo uma convivência muito mais saudável e melhor com os animais, porque eles estão conseguindo se conectar muito mais com as pessoas. Então, os gatos, principalmente, eles têm uma percepção que auxilia muito aquelas pessoas a quem eles adotam, né? São adotados e adotam como sendo aqueles companheiros. Então, os gatos, eles têm uma percepção espiritual. Quem não viu nas redes sociais vídeos de gatos que conseguem perceber aquilo que nós não percebemos? Então, é a visão que os nossos animais, eles têm da espiritualidade é muito melhor do que nós. Eles conseguem visualizar os espíritos, eles percebem as energias. Então, hoje nós podemos ver que os animais, eles evoluíram nesse sentido. As plantas também, ela tem uma vibração. Tem pessoas que chegam, né, tocam em algumas árvores, elas podem trazer boas vibrações para nós. Então, quanto mais nós estamos conectados com a espiritualidade, mais possamos fazer essa renovação energética. E a questão, quando falamos de progressão moral, a progressão moral ela já é intencional, é quando nós estudamos, né, mais sobre o aspecto espiritual da nossa vida, como podemos melhorar espiritualmente e energeticamente, quando nós fazemos a caridade intencional, auxiliando aquelas pessoas da melhor maneira possível. Então, quando nós trabalhamos dentro das nossas escolas religiosas, ou não, porque tem muitas pessoas que fazem o bem independente de uma religião ou de uma escola religiosa, o que podemos dizer que são aquelas pessoas que financiam prótese, um exemplo, né? Aquilo que pode melhorar a vida do ser humano, como as vacinas, como as próteses, né, cirurgias, essas descobertas de curas que acontecem. São muitos cientistas que estão trabalhando, muitas vezes, para ter o seu benefício financeiro ou a sua vantagem, seja lá como for acadêmica ou como cientista. Mas só que muita caridade é feita com as pessoas que necessitam. Então, esse também é um meio de caridade que nós desconhecemos, mas que devemos ser muito agradecidos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vem nos mostrar essa noção de evolução espiritual e progressão moral, ele nos permite compreender que nós, espíritos, estamos vivenciando diferentes graus de evolução e, de certa maneira, podemos desenvolvê-la conforme a nossa intenção, como eu falei anteriormente. A evolução espiritual, ela acontece de maneira natural, lenta, não tem pressa. Podemos melhorar isso, né, a partir das reencarnações, uma após a outra, nós vamos vivenciando as situações e vamos evoluindo lentamente. Já aquelas pessoas que, com os estudos, com a consciência que se tem, ela começa a estudar e mover suas ações, as suas intenções, no sentido mais focado em procurar se melhorar cada vez mais. Então, por isso que nós podemos combater ou não as aflições em nossas vidas. Quando nós, pelos nossos estudos, pela nossa consciência do que é a lei divina, nós compreendemos que se nós estamos sofrendo hoje, algum mal foi cometido anteriormente. Então, lembra de Jó, que está lá no Velho Testamento, veio toda aquela situação. Jó é um exemplo de paciência, é um exemplo de tolerância e de persistência. Ele teve tudo retirado e como ele se manteve firme com fé, né? Teve paciência, teve fé e se manteve ali com o propósito que ele tinha na sua vida, ele recebeu, né, não de volta tudo que teve, porque a sua esposa, né, ela morreu, seus filhos morreram, então ele teve uma nova esposa, novos filhos, então tudo aquilo que ele tinha perdido, de certa maneira, ele teve uma restituição.
é o que nós fazemos quando temos a consciência e o conhecimento das leis divinas. Kardec, quando pergunta na questão 258 do Livro dos Espíritos, ele quer saber se, quando nós estamos, já desencarnados, estamos no plano espiritual, se o espírito, se ele tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida. Quer dizer, será que nós temos essa consciência, temos como planejar o que vai acontecer na nossa vida futura, aqui encarnado? E a espiritualidade, eles, né, são os espíritos superiores, eles nos respondem que são os próprios espíritos que escolhem os gêneros das nossas provas, das provas que desejamos vivenciar aqui enquanto encarnados, o que representa a manifestação do nosso livre-arbítrio. E Kardec, ele volta a perguntar, né, na questão 258A, ele volta a perguntar se não é Deus que impõe as tribulações da vida como castigo. Será que Deus ele nos castiga diante do que nós cometemos anteriormente? Então, esses irmãos espirituais, eles nos respondem que tudo o que acontece tem a permissão de Deus, pelo fato de que ele foi quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Contudo, é fundamental compreendermos o que vem ser como obra de Deus em nossas vidas. É importante fazermos a diferenciação do que é obra de Deus e o que é obra do homem. Então, Deus ele permitiu que as suas leis elas acontecessem independentemente da nossa condição. E a lei do homem já ela tem aquelas restrições. Ela acontece de acordo com as vantagens que são passadas. Então, essa reflexão nos leva a perceber que Deus ele não pune, não castiga, ele não faz nada de ruim para nós, visto que o resultado de tudo o que acontece conosco, né, elas estão baseadas nas leis que foram estabelecidas por ele, Deus. Porém, o homem que ainda vive na ignorância das leis divinas, que desconhece e ainda por cima comete seus equívocos, as suas falhas, pelo fato de desconhecer a lei divina, ele sofre essas consequências, porque ele mesmo fez por onde. Então, Deus, ele espera que possamos buscar o nosso caminho de libertação da dor, da angústia, do sofrimento, das doenças, porque é necessário nós evoluirmos, é necessário progredirmos, sermos mais conscientes. E para conseguirmos isso, devemos fazer como um recém-nascido. No início, ele é totalmente dependente da sua mãe, daquelas pessoas que cuidam dele. Ele chora quando algo incomoda, seja com fome, seja com sono, seja se fez as suas necessidades fisiológicas, se ele está com cólica, febre. Então, o choro é a única forma de manifestar o que tem alguma coisa de errado. Conforme ele vai crescendo, o nível de dependência ela vai aumentando também. Então, já começa a se alimentar sozinho, caminhar sozinho, já começa a trocar de roupa, tomar banho, ter a sua autonomia. Conforme vai ficando adolescente, a autonomia mais ainda vai acontecendo. Então, já pode ir para a escola sozinho, já sai com seus amigos, já passa a compreender que determinadas ações que fizer, ele pode ou não ter consequências. Quando já na fase adulta, essa responsabilidade ela passa a crescer cada vez mais. Então, quando constitui família, principalmente, aí já sabe da sua responsabilidade de prover as necessidades né, tanto da esposa como do marido, dos filhos, da casa de uma maneira geral. Então, Deus, ele espera que nós possamos caminhar com as nossas pernas. Nós não podemos estar com os nossos 50 anos dependendo totalmente de nossos pais para nos dar alimentação, para nos dar um conselho. Nós temos que ter e procurar essa autonomia, essa independência. A mesma coisa é o que acontece com o nosso desenvolvimento espiritual. Nós precisamos começar a ter mais responsabilidade diante das nossas ações,
das nossas atitudes e forma também de pensar. E nós devemos agir. Deus, Ele espera que possamos cada vez mais nos libertarmos das nossas ignorância no sentido de desconhecer a lei divina. E quanto mais buscamos compreender, quanto mais buscamos conhecer e praticá-la, isso vai sendo muito mais fácil. Então, começamos a ter a nossa autonomia, nossa liberdade e também sermos, como Jesus falou, sermos deuses, um D minúsculo, mas que possamos caminhar e ser esse ser independente. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Uma mensagem espírita para você refletir. Numa noite silenciosa de maio, enquanto a cidade dormia, ele permanecia desperto, com a mão firme e o coração entregue. Chico Xavier psicografava, guiado pela voz serena do Espírito Emmanuel. Emmanuel, não quero interromper nossas tarefas, mas meu corpo está exausto. Sinto que minhas forças estão se esgotando. Descanse um pouco, Chico. Mas antes, vamos concluir a mensagem que precisamos entregar. A tarefa espiritual exige disciplina e perseverança. Lembre-se de nosso compromisso. Ainda falta muito? Não muito. O bastante para que a tarefa seja cumprida. Entendo. A disciplina vem primeiro. Se essa mensagem pode alcançar tantos corações, como poderia parar agora? Vamos continuar. Chegando a manhã, Chico, vencido pelo cansaço, adormeceu sem notar o tempo passar. E de supetão acordou, já com o sol dominando o céu. Meu Deus, dormi demais. Já passa das 8 horas. Me perdoe, Emmanuel. Preciso correr para o escritório da fazenda. Estou muito atrasado. Vá, Chico. O trabalho terreno é parte de nossa responsabilidade. Mas não esqueça que o amor ao próximo também faz parte da caminhada. Com a mente mais tranquila, mas o passo apressado, Chico segue para mais um dia de trabalho. Seu Chico, passou a noite escrevendo de novo. A tarefa não pode parar, meu irmão. Se Deus nos confia esse trabalho, como eu poderia recusar? A cada passo, uma fina poeira dourada se erguia sob os raios do sol. Para compensar o atraso, o seu ritmo acelerava. Foi então que, ao longe, uma voz familiar chamou por Chico. Chico, estou esperando desde as 6 da manhã, meu filho. Preciso de uma palavra amiga. Dona Alice, me perdoe. Estou muito atrasado para o trabalho, mas prometo que volto na hora do almoço para ouvi-la. Está bem? Eu entendo, meu filho. Chico, volte. Dê 5 minutos à nossa irmã. Às vezes, esses poucos instantes podem iluminar o dia inteiro de alguém. Você tem razão, Emmanuel. Se alguém bate à nossa porta, é porque precisa. 5 minutos não vão mudar o meu dia, mas podem mudar o dela. Eu sabia que o senhor voltaria, Chico. Conheço o seu coração. O caro doutor Bezerra de Menezes me receitou este remédio por seu intermédio,
mas eu não sei como tomá-lo. 2 gotas pela manhã e 2 à noite, Dona Alice. Confie em Deus e mantenha-se em oração. Que Deus lhe pague, Chico. Vá com Deus, meu filho. Enquanto partia, Chico sentiu o coração leve. Mas, antes que pudesse se afastar muito, a voz de Emanuel ressoou mais uma vez. Chico, pare um instante. Observe o que saiu dos lábios de nossa irmã. Emanuel, que luz é essa? Nunca vi algo tão puro. É a vibração do amor, Chico. O que você vê são os fluidos de gratidão que brotaram do coração de Dona Alice. Palavras carregadas de sinceridade e afeto não se perdem no vento. Elas se tornam luz e retornam a quem as semeou. Então, cada palavra, cada gesto, nada se perde? Nada, Chico. Essa é a lei de causa e efeito. O que lançamos ao mundo sempre encontra um caminho de volta. Se espalhamos luz, ela nos acolhe. Se semeamos sombra, ela nos segue. Cada escolha, cada intenção molda a estrada que percorremos. Emanuel, acho que acabei sendo eu quem foi atendido aqui. Eu saí de casa com pressa. Agora sigo com paz. Depois dessa visão, Chico retoma o caminho, sentindo-se leve e com a sua energia renovada. Obrigado, Emanuel. Hoje entendi que servir a quem precisa é servir ao próprio Criador. Quando doamos nosso tempo e afeto, não apenas ajudamos, nos iluminamos. Siga em frente, Chico. Há mais corações que o esperam na fazenda. Seu Chico, pensei que ia esquecer da gente hoje. De jeito nenhum, meu irmão. A gente sempre chega onde precisa, no tempo certo. Entre o trabalho e a dedicação, entre a pressa e a caridade, Chico viveu mais um dia. E, ao final, carregava consigo a certeza de que servir sempre vale a pena. Senhor, que minhas palavras sejam sementes de luz, que mesmo no cansaço eu nunca negue o ouvido a quem precisa, que eu saiba parar quando for necessário, pois a pressa do mundo nunca deve ser maior que a pressa de amar. Que minha voz seja sempre instrumento de conforto e minhas palavras, reflexo da tua paz. Que a bondade me guie, a paciência me fortaleça e a esperança ilumine os meus dias. Que meus passos sejam guiados pelo amor e minha alma sustentada pela gratidão. Obrigado pela bênção de viver. E assim, Chico Xavier seguiu seu caminho. Trabalhou, serviu, aprendeu e compreendeu que um simples "vá com Deus" pode transformar corações. Você quer música espírita? Só se for agora.
verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenera. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenera. Mundo, escola, teus grãos maduros já vão germinar. Pela aprendida humildade, na rotação, translação do amor do serás. Bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro e após plantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenera. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenera. Deus conta conosco para semear um mundo melhor. Dica de leitura para elevar a alma. O livro Caminho, Verdade e Vida, ele é o primeiro volume da coleção Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e ele aborda a vivência cristã através de mensagens curtas de fé, de caridade, paciência e superação das dificuldades, reforçando que o cristianismo é uma escola de autoaperfeiçoamento. Curiosidades espíritas. Durante a vida terrena, muitos acreditam que o poder, o luxo e os títulos são garantias de grandeza. Mas, no mundo espiritual, a verdade surge com clareza inevitável. Este é o relato de uma antiga rainha que, ao despertar além do túmulo, descobriu que nenhuma coroa acompanha a alma na eternidade. No capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, Allan Kardec apresenta o testemunho de uma rainha francesa, que descreve o seu despertar no plano espiritual. Acostumada ao luxo e às homenagens, acreditava que as grandezas humanas seguiriam além da morte. Ao despertar, estava sem títulos, sem servos e sem distinção. Veio a grande surpresa: estava nivelada aos mais humildes. Não havia trono, nem honrarias. Com profunda humilhação, compreendeu que no mundo dos espíritos só há uma verdadeira grandeza, a da virtude. Durante a existência, julgava-se superior pela posição e pelas homenagens. No além, viu que toda superioridade baseada no orgulho é ilusão frágil.
Reconhece que teria sido mais feliz se usara o poder com benevolência. Se pudesse escolher, preferiria ter sido uma simples serva, desde que mais virtuosa. A dor do orgulho ferido converteu-se em aprendizado. A mensagem é clara: no plano espiritual, não se pergunta quem fomos, mas o que fizemos. As glórias humanas morrem com o corpo. A bondade é a única riqueza que permanece. O chamado é a humildade. A verdadeira grandeza não está na coroa, mas no coração que pratica o bem. Que aprendamos a construir um reino interior de caridade, justiça e nobreza espiritual. Chegando ao final de mais um programa, agradecemos a todos que ficaram conosco até esse momento, que o aprendizado do programa de hoje possa fazer sentido em cada um de vocês, que possamos buscar a nossa conexão maior com Deus, com Jesus, para que possamos enfrentar com mais confiança e fé as nossas dificuldades, que possamos compreender que cada uma delas vem para que possamos aprender o que eu plantei e estou colhendo. Então, que possamos ter mais essa consciência. Então, fica aqui o nosso abraço a todos vocês. Mais uma vez, a nossa gratidão pela participação de vocês. Participe das nossas atividades lá no GEP Espírita, a Rua Nautília Barbalho 349, nas terças-feiras, às 19 horas, temos estudo e prática da mediunidade. Nas sextas-feiras, às 19h30, evangelioterapia com passes magnéticos. E nos domingos, temos as reuniões públicas às 15 horas. Então, sigam em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @GEP Espírita, e também no nosso YouTube, GEP Espírita Luz. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Chegamos ao final do programa Farol de Luz. Faça uma visita ao GEP Espíritas. Rua Nautília Barbalho, sem número, Cacimba de Dentro PB. Evangelioterapia, todas as sextas-feiras às 19h30. Palestras públicas todos os domingos às 15 horas. Sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook, @GP Espíritas, YouTube @GP Espíritas Luz. GP Espírita, luz que renasce.